Bom dia, meu nome é Silvio, sou professor da Igreja Metodista em Vila Penteado, professor da classe dos jovens. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel, posicionamento de Daniel diante de Deus, e o texto bíblico básico é Daniel 1:8, que eu estarei lendo para vocês agora. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Nós vamos falar de Daniel a partir da sua história, vamos refletir sobre o seu posicionamento e diante das ordens do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia sitiado a Jerusalém e tomado a cidade e derrotado o rei Jeoaquim, rei de Judá naquela época. Então Nabucodonosor deu ordens para selecionar alguns filhos de Israel. Vamos ler aqui em Daniel 1, de 3 a 6, que nós vamos entender essas ordens. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Queria fazer um parênteses aqui, explicar para vocês que naquela época a Babilônia ela dominava os povos e aprendia a sua cultura, tá? Para que ele pudesse melhor dominar o povo de uma forma totalmente diferente que vinha sendo feito pelas outras, os outros dominadores, né? Vamos dizer assim. Então, a Babilônia tinha uma forma diferente e isso a levou a se tornar um grande império. Voltando ao texto, então Daniel, aquele no versículo 8, que eu gostaria de ressaltar, decide Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Por que com as iguarias do rei? Porque Daniel, ele iria comer do que o rei comia. Então a comida era toda separada, toda de qualidade, a melhor comida. E essa foi uma determinação do rei Nabucodonosor para eles. E Daniel sabia que ali tinha algumas comidas que, diante de Deus, eram proibidas eles comer, principalmente carne de porco, vinho em excesso e mais um monte de coisa. Então Daniel se posicionou diante de Deus e pediu para o eunuco que ele não comesse. Porém o eunuco, com medo de morrer, porque se eles tivessem alguma aparência fraca ou desnutrido, o rei ia matar o eunuco. Aí Daniel pediu para o eunuco 10 dias. Então vamos fazer o seguinte, 10 dias eu como e aí você me compara com os outros rapazes que estão aí para ver se a gente está desnutrido. Quando eu falo a gente é porque Daniel não estava sozinho, tá? Ele tinha mais 3 amigos com ele, tá? Então o chefe dos eunucos fez isso aí e no final de 10 dias comparou a aparência dele com a dos outros e a aparência deles era melhor, mais robustos, eles estavam muito melhor que os outros que estavam comendo todas as iguarias lá. E aí o eunuco permitiu que ele continuasse com essa dieta aí só de legumes, tá? Eles comiam basicamente legumes. Daniel também e os seus amigos tiveram os nomes trocados, tá? Os seus amigos eles chamavam Daniel, tinha Ananias, tinha Misael e tinha Azarias. Os nomes foram mudados, então Daniel ficou Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abed-nego. Quero ressaltar a importância de eles terem se posicionado diante de Deus. Olha que Deus deu a eles o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, por causa desse posicionamento. E para Daniel, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos, né? Conforme está descrito aqui no 1:17, que eu vou ler para vocês também, que é importante vocês ouvirem a palavra. Ora,
a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha que interessante, já Deus preparando eles para o que iria acontecer. Aí o rei Nabucodonosor teve um sonho ruim. Aí ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para interpretar seu sonho. Porém, eles não queriam saber, eles queriam saber qual que era o sonho para interpretar, mas o rei falou, não, vocês vão ter que me falar qual foi o sonho e me interpretar esse sonho. E falou para eles assim, se vocês não conseguirem, vocês serão despedaçados e suas casas serão feitas monturo. Monturo quer dizer monte de lixo, tá? Então ele iria matá-los e destruir a casa. Destrói tudo e com certeza a família. E aí eles ficaram num beco sem saída, porque como é que nós vamos interpretar um sonho sem saber o sonho? Aí eles recorreram a Daniel. Então Daniel orou, Daniel chamou os 3 amigos e vamos orar, né, para que Deus nos mostre, porque senão vamos todos ser mortos, porque eles estavam também nesse bolo aí, tá? E aí Daniel orou ao rei e o Senhor deu a Daniel a interpretação do sonho. E Daniel pôde se colocar diante do rei, né? Interpretar. E o rei não matou nenhum deles. Inclusive tinham lá babilônicos também, né? Que eram os feiticeiros, os magos, que eram tudo deles lá. Depois disso, o rei fez uma imagem de ouro e colocou um decreto que quando se tocasse a trombeta, todos teriam que se ajoelhar diante daquela estátua. E quem não fizesse seria morto, jogado numa fornalha de fogo ardente. Aqui mais uma vez Deus, né, se posiciona diante deles, porque eles se posicionaram diante de Deus, né? E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram a esse decreto. Eles falaram, não, nós não vamos nos curvar. E eles disseram lá em Daniel 3,17 o seguinte, vamos lá ver. Daniel 3,17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E assim foi feito. E Deus agiu grandiosamente, pois quando eles foram jogados na fornalha, os 3, o próprio Deus entrou com eles, porque o rei olhou lá de cima e falou, jogamos 3 e agora tem 4? E um com a aparência de um Deus? E grandiosamente, né, os 3 saíram da fornalha, onde nenhum fio de cabelo foi queimado e nem a roupa cheirava queimado. O próprio Deus entrou com eles na fornalha. O próprio Deus os livrou. Depois disso a gente teve a loucura aí, né, de Nabucodonosor, que foi colocada por Deus também, diante de tudo que ele fez. Depois tivemos a escritura na parede, no banquete do rei Belsazar, que foi interpretada por Daniel também. Depois tivemos um grandioso episódio também, que Daniel foi jogado na cova dos leões, e o próprio Deus fechou a boca dos leões, e Daniel saiu da cova dos leões no outro dia, ileso. E todos aqueles que tramaram contra Daniel, né, que fizeram o decreto, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, e eles fizeram o rei Nabucodonosor a fazer um decreto que proibisse isso,
e quem orasse seria jogado na cova dos leões, e Daniel acabou caindo nessa daí, né? E quase morreu, porém eles esqueceram do Deus que Daniel servia. O que eu quero dizer para vocês aqui, encerrando aqui um pouquinho a nossa conversa, eu quero mostrar para vocês que seja qual for a prova, não abandone seu Deus. Pois Ele sempre vai estar com você, te livrando, fazendo milagres, desarmando as armadilhas, dando vitórias. Seja perseverante, fiel, justo, não murmure, confie no seu Deus. Esses episódios que Daniel passou, esses episódios que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, teve a sua grande origem lá no versículo 8, que eu falei para vocês, quando decidiu Daniel firmemente. Daniel e seus 3 amigos decidiram a se manter puros diante de Deus. E Deus os honrou. Então, mesmo diante do mais profundo abismo, ou seja, diante do problema maior na sua vida, onde vocês não veem saída, onde há algo impossível para que se resolva, até mesmo uma sentença de morte, tenha certeza que Deus pode te livrar, pois Ele fez com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus pode fazer na sua vida. Deus pode te livrar, seja qual for o problema. Hoje estamos vivendo uma grande pandemia de um vírus que age de forma diferente em cada pessoa. Eu mesmo tive uma conversa com um cliente, onde ele falou que os pais de um amigo dele pegaram, o pai hipertenso, o pai diabético, e a mãe não tinha nenhum problema. O pai nem foi para o hospital, não sentiu nada. A mãe teve que ser internada, foi para a UTI e faleceu. Então, olhem que às vezes as pessoas de grupo de risco não são as que estão morrendo, e sim as pessoas sadias. Mas em cada um ele age diferente. E Deus entra nesse negócio, né, irmãos? E Deus pode te livrar de todo o mal e te cuidar para que você não seja contaminado. E que se você for contaminado, nada de mal lhe aconteça. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Sentença de morte. Quem escapa de uma fornalha ardente, aonde até os guardas que jogaram eles morreram queimados de tão quente que estava a fornalha. Nem chegaram a entrar. Na porta da fornalha morreram. E eles não morreram. Porque Deus que eles serviam era um Deus fiel, era um Deus justo. E é esse mesmo Deus que você serve, que eu sirvo. Então, jovem, coloque seu joelho no chão. Esteja orando ao Senhor. Esteja, como eu tenho dito para vocês aqui, lendo a palavra do Senhor, conhecendo o Deus que você serve, que é um Deus vivo, que é um Deus presente, que é um Deus restaurador. Não deixe para depois, não. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu busco. Pode ser tarde. Estou dizendo para vocês, a trombeta está soando. Eu sempre disse isso há muitos anos, que talvez nós fôssemos as pessoas que iriam viver o arrebatamento, a geração que seria arrebatada. E podemos ser. As coisas estão acontecendo, é nuvem de poeira, é nuvem de gafanhotos. São desastres aí ecológicos que nós estamos vendo e que o homem pode não compreender, né? Marés altas, isso é importante também. Isso eu só estou vendo agora, nunca vi na minha juventude
Nada é igual e agora está acontecendo. Então, jovem, aprenda a viver e andar com o seu Deus. Isso é posicionamento. Daniel nos ensina isso. Posicionamento. Posicionamento. Como eu falei aqui, Deus livrou a Daniel, a Sadraque, a Mesaque, a Abednego e vai livrar você também, vai nos livrar de toda a pandemia, de toda a maldade, de toda a avareza, de toda a armadilha que é criada para nós. Sirva ao seu Deus sendo fiel. Sirva ao seu Deus orando. Sirva ao seu Deus buscando. Sirva ao seu Deus pedindo perdão. Porque pecamos. Todo dia pecamos. E todo dia pedimos perdão. Porque faz parte da nossa natureza o pecado. O homem é pecador por natureza. Só que Jesus nos deu aí a salvação. Jesus nos deu o perdão. E vamos nos arrepender mais e mais, vamos continuar pedindo perdão, vamos andar com o Senhor. E o Senhor vai preparar para ti um caminho, um lugar perfeito, uma vitória maravilhosa. Quero nesta manhã agradecer a todos que estão vendo esse vídeo, agradecer aos jovens, à classe de jovens que estão aí sempre presente e dizer para vocês que Deus ama vocês. Não se dobrem a nada. Sejam fiéis. Deus abençoe e os guarde este dia. Em nome de Jesus. Amém.